Meu irmão descobriu que é autista aos 50 anos, mas a história dele começou bem antes disso. Para contar essa história para vocês, esse relato, eu vou precisar voltar na época que ele nasceu, em 1975. É uma história bem extensa, tem muitas camadas, eu vou tentar resumir ao máximo. Até chegar à informação de como que nós identificamos que se tratava de um transtorno do espectro autista. Em 1975, quando meu irmão nasceu, e aí fazendo um parênteses, eu sou 5 anos mais nova que meu irmão. Nós temos a diferença de 5 anos e a grande maioria das informações eu obtive através da minha mãe. Quando meu irmão nasceu, alguns meses depois, os médicos identificaram que ele tinha que ele era um bebê diferente, ele tinha um comportamento diferente que não era comum. Houve um episódio que o meu irmão ele chorou durante 3 dias seguidos, 72 horas seguidas. Minha mãe entrou em desespero por conta que nada do que ela fizesse conseguia fazer ele cessar o choro. E foi aí que os médicos fizeram os testes neurológicos e identificaram alguns possíveis comportamentos que ele teria no futuro e já identificaram também alguns sinais. Entre eles, né, até por conta do choro, a questão da sensibilidade sensorial muito forte. Então, a luz, ao barulho, a ambientes com muitas pessoas, enfim. Ele chorou de uma forma intensa. Bom, nessa época, os médicos eles já alertaram, né, que ele poderia ter algumas questões futuramente, como atraso na fala, dificuldade de aprendizado, né, lentidão, essa sensibilidade sensorial que eu mencionei, e também a dificuldade de evolução intelectual. Havia já um prognóstico de que ele não conseguiria chegar a concluir até a segunda série. Hoje eu acredito que seja o segundo ano do ensino fundamental. Né? Então já tinha esse prognóstico que infelizmente veio a se concretizar com o tempo. Então a infância do meu irmão ela foi uma infância difícil. Inclusive ele teve um atraso na fala, como havia sido diagnosticado. Ele começou a falar com apenas 5 anos de idade. Passou por tratamentos com fonoaudiólogos, psicólogos. Chegou na época a estudar em escolas consideradas escolas especiais. Enfim, foi realmente ele teve que ter todo um acompanhamento, toda uma dedicação da minha mãe na época e até o momento da fase da vida adulta também. Mesmo com tudo isso, em 1975 ainda não existia o termo transtorno do espectro autista, que só foi reconhecido em 2013. Ou seja, tinha um diagnóstico, mas não tinha um nome. E aí guardem essa informação, porque essa informação é extremamente importante para a gente conseguir entender o contexto da situação e o contexto da história. Minha mãe sempre teve uma preocupação extrema com meu irmão. Ela dedicou a vida inteira a ajudá-lo a evoluir intelectualmente. Então, tanto intelectualmente como emocionalmente. Ela fez de tudo. Minha mãe, ela fez de tudo, buscou tratamentos, estímulos, inclusive se utilizou até da fé. Minha mãe era uma mulher de oração, né? Era uma mulher muito fervorosa, uma mulher de fé, e ela buscou em Deus. Eu lembro da minha mãe orando, eu pedindo para Deus, para que Deus ajudasse meu irmão a superar toda a dificuldade intelectual e todas as limitações. Mas mesmo assim, ele passou por muita coisa. Nós, inclusive,
Eu, como irmã mais nova, muitas vezes tendo dificuldade de acompanhar e entender tudo o que estava acontecendo, eu tentava, de alguma forma, ajudar a minha mãe a proteger o meu irmão de situações como bullying, preconceito, inclusive dentro da própria família, situações onde ele era excluído. Meu irmão, ele tinha dificuldade na escola, então era algo que excedia as piadinhas, inclusive em situações de aulas de educação física. Meu irmão, ele era lento, ele tinha lentidão tanto de raciocínio quanto uma lentidão física. Então, ele era extremamente discriminado. E isso me doía muito, inclusive eu me lembro de me colocar, nós estudávamos na mesma escola, em situações de defender meu irmão por conta dos garotos que queriam, também na escola e na rua onde a gente morava, dos garotos que faziam bullying, que queriam se aproveitar dele, inclusive até fisicamente. Foi uma infância muito difícil, muito dolorosa para ele, e eu também assistindo toda essa situação e tentando de alguma maneira que eu podia na época e que eu entendia era tentando me colocar entre ele e os colegas maldosos algumas vezes que eu conseguia. Ele não conseguia se conectar com outras crianças e infelizmente, ele era vítima de piada, julgamento, né, por conta de todos esses problemas, infelizmente, dessas questões que eu mencionei aqui envolvendo a lentidão. É, Isso fez com que ele se isolasse cada vez mais. Então, eu lembro de momentos em que nós éramos crianças e a gente, na década de 1980, a gente costumava brincar na rua. Eu lembro da gente chamando meu irmão para brincar. E meu irmão, raras as vezes, meu irmão conseguia sair para brincar. Meu irmão, normalmente, nos verões, né, nas férias de verão, ele ficava trancado dentro do quarto, brincando ao modo dele, da maneira mais confortável para ele. Quando nossa mãe faleceu, eu tinha 20 e meu irmão tinha 25 anos. Foi um momento muito difícil, um momento muito triste, muito pesado para nós. Junto com a partida dela, muita história também acabou se perdendo. A maioria dos relatos, dos detalhes, ela que sabia, né? Algo que ela que trouxe para nós e que vivia com ela. Nessa época, ele já era adulto, minha mãe faleceu, eu tinha 20 anos e ele tinha 25. Ele já tinha evoluído intelectualmente. Na nossa cabeça, a gente achava que ele tinha superado aí pelo menos quase que totalmente as situações, aquilo que ele tinha, porque voltando, nós tínhamos diagnóstico, mas nós não tínhamos o nome. Então isso dificulta demais, isso deixa, não traz clareza quando a gente não tem um nome da causa, do que se trata, né? Então afeta a compreensão do que é. Enfim, nós não sabíamos que era o transtorno do espectro autista. Então, infelizmente, quando ela faleceu, a gente achou que, né, ele poderia ter aí superado por uma grande parte. Ele já estava tendo uma vida quase que normal, estava trabalhando, já tinha uma interação social melhor, enfim. E eu foi numa época que eu me casei, logo depois tive as minhas filhas, tive que me dedicar à criação das minhas filhas, que eram bebês na época. O tempo foi se passando e a gente realmente achou que ele tinha superado aqueles problemas. Enfim, chegou quando até que
por um dado momento, eu realmente comecei a perceber, para ser mais precisa, há uns 10 anos atrás, né, já de 2025 a uns 10 anos atrás, eu comecei a perceber uma piora no quadro. Mais dificuldade de interação social, dificuldade de estabilidade profissional, dificuldade de se manter financeiramente, vulnerabilidade, dificuldade de alimentação, inclusive de moradia. Realmente foram muitas situações e eu acabei percebendo uma piora. Tentava conversar com meu irmão, tentava fazer alguns alinhamentos e ajudá-lo de alguma forma, mas realmente não houve evolução. Não houve evolução. Foi realmente, estava percebendo que estava tendo um declínio. Aquilo que começou a me incomodar muito. Eu precisava entender. Então foi que eu voltei lá atrás e fui buscar respostas. Algo que eu nem sabia o nome. Até que um dia eu encontrei um rapaz muito parecido com o meu irmão. Fisicamente, inclusive, no jeito de falar, no tom da pele, textura do cabelo. Ele era extremamente parecido com o meu irmão, inclusive no comportamento, nas reações, na reação sobre pressão, na dificuldade de inclusão, enfim. E eu fiquei observando aquele rapaz e quando eu fui conversar com ele, no crachá dele estava escrito, ele estava com um crachá no pescoço escrito: "Eu sou autista". Aquilo me chocou, porque era como se eu estivesse vendo o meu irmão ali. Mas não foi só isso, eu conectei com tudo que já tinha sido dito lá atrás, com os diagnósticos, com o que os médicos falaram, inclusive que ele talvez não passaria da segunda série, como eu falei lá atrás. E tudo começou a fazer sentido. E no ano passado, em 2025, quando ele fez 50 anos, eu finalmente entendi. Era transtorno do espectro autista o tempo todo. E hoje eu estou aqui por um motivo: buscar ajuda, buscar entendimento e principalmente dar uma qualidade de vida melhor para ele. Porque o diagnóstico, ele não muda quem ele é, mas muda completamente a forma como a gente pode cuidar dele. O meu irmão, um problema. Meu irmão, e nunca será. Meu irmão, eu falo isso de peito aberto, eu falo de coração aberto. Ele é um anjo que Deus colocou na minha vida. Eu tenho certeza, eu falo isso com convicção total de que meu irmão é um anjo que Deus colocou nas nossas vidas. E ele tem uma missão muito importante aqui na Terra. Mas entender que ele era autista, quando eu entendi e eu me coloquei no lugar dele, eu sempre amei meu irmão, e sempre busquei entender, sempre me doeu a maneira a vê-lo com as dificuldades, mas quando eu me coloquei no lugar, que eu me vi nas situações, eu realmente fiquei chocada. Me vi passando pelas situações como se fosse comigo, as situações de constrangimento, de preconceito, de discriminação. Meu irmão, ele nunca respondeu uma crítica, uma piada. Meu irmão nunca revidou, muitas vezes, pessoas que, de uma maneira intencional, o ofendiam sem motivo. Meu irmão sempre foi muito solícito, sempre é muito solícito, muito respeitoso, muito educado, sabe se colocar, uma pessoa bondosa, de bom coração, amoroso. E eu vim contar aqui o meu relato com a intenção de disseminar a informação sobre o autismo. Muitas vezes a gente não enxerga os sinais e de repente, no entorno, nós podemos ter pessoas, amigos, família, alguém da família com essas mesmas características e passando por essas mesmas dificuldades. E a gente não percebe.
Então é importante a gente sempre buscar entender, observar e principalmente acolher e ajudar essas pessoas. Meu nome é Karina Reis, eu espero que você tenha gostado do meu relato e obrigado por quem teve paciência e assistiu o vídeo até aqui. Fica atento porque eu vou postar mais vídeos. Esse é o primeiro vídeo da série de Eu e Meu Irmão Autista. Nós temos muitas informações importantes, muitos relatos, muitas histórias e curiosidades também para contar. Se você se interessa em histórias de amor, de união, de família, aliança e fé, fica comigo porque eu vou trazer muitas coisas que podem agregar e informações que podem ajudar muitas pessoas, tá bom? Por favor, dê um like, deixe um comentário, clica no sininho para mais vídeos e passa a me seguir. Um abraço, vou encerrando o vídeo por aqui, fica com Deus.